galera, esse vídeo eu vou falar de um evento que amanhã completa 52 anos que passou. Esse evento foi o golpe militar de 1964, que empresários os brasileiros e os Estados Unidos investiram financeiramente nas Forças Armadas para que depor o governo João Goulart, temendo que as reformas de bases do governo João Goulart evoluísse por um comunismo, um socialismo real naquela época. Dessa forma, o medo do comunismo fez com que os Estados Unidos investissem em ditaduras militares por toda a América Latina, inclusive no Brasil. Alguns países eles tomaram o poder diretamente e outros investiram em logística de tortura, de perseguição política. E vejo alguns historiadores mesmo falando que não era ditadura e vejo que esses têm um conceito limitado de democracia, né? Democracia é o confronto de ideias, o confronto de antagonismos, do ponto de vista diplomático, e não uma única ideologia gerindo a opinião pública de um país. Nisso ocorre o golpe de Estado de 64, ocorre também os atos institucionais que substituíram literalmente a Constituição, impostas pelas leis marciais das Forças Armadas, leis essas que poderiam caçar direitos políticos, fechar o Congresso Nacional a hora que quiser e proibir as greves ou qualquer tipo de manifestação que numa democracia é permitido. E nisso se resume essas atrocidades. Mas há que se dizer que há algum tempo o governo militar teve até um crescimento econômico, mas à custa de uma desigualdade latente no território brasileiro. Desenvolvimento este que tem origem nos investimentos por parte dos Estados Unidos em ditaduras militares. A partir da década de 80, os Estados Unidos ele deixa de investir em ditaduras. O que acontece? A ditadura no Brasil vai caindo em declínio, a desculpa de que a economia ia bem. Ainda que o povo estivesse se fudendo para a economia ir bem, que é a ideia da nossa elite. O povo pode ir se fuder, desde que a economia vá bem, né? É a ideia da elite brasileira. Mas é outra história. Outro ponto. E há que se dizer que no final da ditadura, ela só deixou o poder porque o Brasil estava tendo uma hiperinflação. Hiperinflação essa devido aos altos custos, os gastos com obras faraônicas, obras essas que até hoje não terminou, como a Transamazônica, que foi desde a época da ditadura militar, e entre outras coisas. Ao final do governo Géssio, o Brasil vivia uma hiperinflação. E outro detalhe também, se a ditadura fosse tão boa assim, tão maravilhosa, então por que retirou um ensino de filosofia, de geografia, de história e sociologia da grade curricular das escolas, substituindo por o OSPB e Educação Moral e Cívica? A resposta é clara, que essas matérias, essas ciências, ensinam o senso crítico para os estudantes, algo que os militares e a burguesia
nacional e os Estados Unidos não queria que o Brasil fosse crítico. E quando na verdade, por exemplo, falo por história, que eu sou formado em história, todo mundo tem que conhecer a própria história, ainda que seja uma história manipulada igual a nossa. O povo tem direito de saber por que a nossa história é manipulada. E portanto, por tudo isso que foi dito, eu posso terminar com o seguinte pensamento. Houve ditadura militar, o Vladimir Herzog e muitas outras vítimas, quem diga, principalmente o Vladimir Herzog, que morreu em um centro de tortura do DOI-CODE em São Paulo. Tudo porque denunciou corrupção na ditadura. E você aí que pensava que na ditadura não havia corrupção. Sem contar os outros fatos, que é hiperinflação, crescimento econômico desigual. Tudo isso mostra o quão deprimente, o quão caótico foi a ditadura militar, sobretudo para o povão. E no mais, galera, falou!